Capítulo 2. Diante dos ventos da adoração. A multidão saiu de seus assentos, alguns se movendo para a frente do auditório que abrigava a Toronto Christian Fellowship. Outros, como eu, dirigiam-se para o lado direito, na ampla extensão onde me posicionei sob uma cruz vazia pendurada na parede. Uma alegria contagiosa se espalhou pelo recinto quando Georgian Banov tocou o violão para que dançássemos. Até os pés dos mais austeros europeus se agitavam. A alegria tem um jeito especial de fazer o corpo se mover antes que a mente possa impedir. Nós agitávamos os pés, pulávamos, dançávamos e deixávamos Georgian conduzir-nos como o flautista de Hamelin conduziu crianças por um caminho com o qual não se importavam. Fomos levados para o caminho de menor resistência e subimos a estrada do reino. De repente, Georgian fez-nos passar da alegria para o santo temor, de uma maneira que nenhum músico conseguiria. Foi sobrenatural. O fino véu que nos impede de estarmos totalmente despertados para a realidade do reino espiritual que nos rodeia se abriu. Todos nós vislumbramos o que havia por detrás da cortina. Imediatamente eu tive uma visão. Não, na verdade, tornei-me uma visão. Tornei-me como Maria ajoelhada ao pé da cruz, chorando inconsolavelmente, porque Jesus fora tirado de nós. A visão durou apenas alguns minutos e a presença de Deus se manifestou. Quando ergui minha cabeça e comecei a levantar-me da posição ajoelhada em que estava, percebi algo estranho. Todos na lateral do recinto, talvez umas 50 pessoas, haviam caído como palitos de fósforo que se espalham ao abrir-se a caixa. Com a nossa adoração, abrimos o caminho para fora do recinto terreno e em algum ponto da estrada atravessáramos uma barreira invisível e adentráramos o reino de Deus. No primeiro momento, estávamos num recinto repleto de adoradores. No momento seguinte, nossas faces estavam de frente para os ventos do Espírito que sopravam sobre os sons da adoração. E neste reino, visões ocorrem, curas acontecem. Deus nos encontra e nós somos transformados diante da sua presença. Todo encontro com Deus nos transforma num nível profundamente espiritual. O simples fato de estarmos na atmosfera da sua presença expande nosso espírito e aumenta nossa capacidade de ver e andar em dois mundos, o reino terreno e o reino espiritual que nos cercam. O despertamento não é apenas conhecer a unção de amor e poder. Ele é o despertar para a adoração. Mente e coração estão vivos e despertos para Deus quando se conectam totalmente com Ele na adoração. O homem e mulher despertados sabem disso. A igreja despertada vive essa dimensão e a leva para o mundo. Anos depois dessa experiência de adoração em Toronto, participei de uma conferência realizada por Randy Clark em Seattle, com Leif Hanland, Dennis Belcombe e outros. Davi Silva e seu grupo de louvor do Brasil ministraram a adoração. Certa noite, a adoração liberou um som semelhante ao de guerra que arrebatou os adoradores e trouxe um som do céu que invadia a terra à força intencionalmente. O fogo desceu aqui e ali sobre as cabeças de outras pessoas e também lambeu as cortinas próximas ao palco. Muitos dos presentes capturaram as imagens das chamas com suas câmeras. Por um breve momento de graça, o fogo queimou as impurezas do nosso interior. Durante toda a noite, fui capacitada a enxergar a realidade do que Deus estava fazendo. Anjos entraram. Vi os mais incrivelmente coloridos anéis de luz em torno de um dos palestrantes, como bambolês gigantes eletrificados, como círculos dentro de círculos de proteção divina.
E então compreendi como um homem ungido era capaz de permanecer diante de massas hostis de muçulmanos dispostos a matá-lo e impedir seu avanço. Ainda que seus olhos não pudessem ver, seus espíritos seriam impedidos pelo poder em torno dele, protegendo-o como um campo de força. Viu que estava contido naquela zona de poder ao seu redor. Deve ter sido a mesma zona de poder que as pessoas percebiam em torno de Jesus. Embora elas não pudessem vê-la com seus olhos naturais, algumas sabiam que se pudesse apenas adentrá-la, apenas tocar a barra de sua veste, elas seriam curadas. A atmosfera da adoração abre os seus olhos para ver a invisível realidade do céu na terra. Todo o reavivamento da história presenciou líderes de adoração conduzirem as pessoas a um grande despertar para a presença, o amor e o poder de Deus de maneira hábil e às vezes sobrenatural. Neste tempo da história da igreja, vemos a adoração imergir de tal maneira que estamos indo além da percepção do Espírito Santo no vento, além das sensações inebriantes do vinho novo e além do fogo. Estamos entrando num tempo em que a adoração conjunta direcionará pessoas para serem ungidas com óleo, o revestimento de poder necessário para cumprir seus sagrados destinos e as tarefas que lhes são propostas pelo Senhor. Muitas pessoas creem que o próximo grande despertamento se tornará o grande revestimento de poder da igreja e a adoração nos levará a ela e nos sustentará enquanto a levamos aos nossos sagrados destinos. Em todo o mundo, a adoração ungida abriu os céus para reavivamentos. A música do Hillsong despertou a nação da Austrália de maneira muito semelhante à que a famosa Maranatha Music da igreja Calvary Chapel e a Vineyard Music despertaram a igreja dos Estados Unidos. Hoje vemos jovens líderes de adoração ungidos, levando-nos a um nível mais elevado na revelação do amor de Deus e na motivação de levarmos seu amor ao mundo. Alguns estão ligados a correntes e igrejas específicas, como a International House of Prayer e a Jesus Culture e a Christ for the Nations e muitas grandes igrejas espalhadas por todo o país. Outros músicos são independentes, mas sua unção de adoração opera em conjunto com ministros itinerantes e prepara o caminho para uma maior liberação da palavra e do Espírito para os ouvintes. Alguns líderes de adoração, como Royal Fields, têm carregado a unção de abrir os céus e liberar um derramamento em cidades específicas, como o derramamento de Lakeland nos últimos anos. Os líderes de adoração independentes são numerosos demais para apresentarmos uma relação de seus nomes e, devido a existirem tantos, temos visto uma pureza emergida à adoração. Aqueles que estão focados no Senhor, em vez de na fama ou em finanças, parecem ser os que têm a maior unção. Vamos analisar a maneira como os líderes de adoração criam e mantêm uma atmosfera em que o dedo de Deus toca os corações das pessoas, de maneira que ninguém permanece o mesmo. Ao ler os comentários de Carl Toro, Danny Stein, Ray Hughes, você começará a compreender como o Senhor tem conduzido a igreja no hemisfério ocidental, especificamente a igreja dos Estados Unidos, a uma maior revelação da sua presença e do seu coração. Você também terá um vislumbre de para onde estamos indo a partir deste ponto. Ao longo de toda a minha vida, a adoração sempre me levou diretamente ao coração de Jesus. Essa conexão libera tudo o que eu necessito para viver e ainda mais do que eu preciso para me permitir dar.
Anos depois de deixar Israel e terminar o curso superior, senti-me atraída pela Vineyard Christian Fellowship, pastoreada por John Wimber, um dos membros fundadores do grupo musical The Ruaches Brothers. Ele era o único pastor que eu já ouvira que falava sobre algumas das mesmas coisas que eu havia experimentado no sobrenatural, particularmente no que se refere aos dons do Espírito Santo. Foi por intermédio de seu ministério que percebi o quanto a adoração ungida nos transporta para aquele que é a própria unção e nos capacita a carregar mais da sua unção para a vida cotidiana. Carl Torum foi um dos principais líderes de adoração da Anaheim Vineyard Christian Fellowship, quando eu estava lá no período de 1980 a 1985. A unção para a adoração e cura na vida de John Wimber e nos principais líderes de adoração da igreja capacitou muitos a se conectarem com Deus e receberem a cura e o poder de que necessitavam. Entretanto, nós não apenas a recebemos, nós a demos também. A unção de revelação e cura implorava para ser liberada. Quanto mais nós a dávamos, mais recebíamos. Ela nos impedia de tornarmos-nos excessivamente focados em nós mesmos e solidificava nossa percepção de que a unção, o revestimento de poder que nos capacitava a liberar os dons do Espírito, era para outros. A adoração era e sempre será fundamental para se experimentar a unção. A adoração nas igrejas Vineyards, também conhecidas como Movimento Vineyard, pavimentou o caminho para os dons de cura fluírem e iniciou um movimento de renovação que atingiu muitas igrejas das principais denominações. Perguntei a Carl sobre a unção para a adoração durante os dias após o mover de Deus da década de 1970, conhecido como Movimento Jesus, quando a nova unção para a adoração foi mais plenamente abraçada por muitas igrejas de todo o mundo que abandonaram seus antigos hábitos e canções em troca dos novos. Mais especificamente, perguntei a Carl o que pode aumentar a unção. O texto a seguir é uma parte da entrevista que fiz com ele. Você poderia me dar um exemplo de uma verdadeira unção para liderar a adoração? Ainda não descobri tudo sobre isso. Na verdade, creio que existe uma ampla variedade de pessoas ungidas. Quero dizer que existem pessoas como eu que escrevem por inspiração. Não sou um compositor como Graham Kendrick, que treina uma canção e trabalha nela e a desenvolve ao longo de um período de tempo. A maioria das canções que escrevi apenas vem a mim e eu as escrevo, e eu as canto e pronto. E observo pessoas como Danny Clark, que nos primeiros períodos de ministro de adoração não tinha a forte unção que tem agora. Hoje, quando Danny ministra a adoração, fico totalmente rendido porque Deus se revela. É simplesmente uma coisa impressionante. O que eu penso caracterizar o líder de adoração ungido é o fato de ser ele mesmo um adorador. Se você observar Laurie Barnett ministrando a adoração, ela está totalmente envolvida com Deus ao ministrar. Eric Spinoza, o choroso líder de adoração que também ministrou adoração no Vineyard de Anaheim, tem seu coração tão terno diante do Senhor que quando ele ministra a adoração, você percebe que ele está totalmente envolvido, deixando transparecer uma bela imagem. E você acredita que este envolvimento com o Senhor cria uma abertura para quem está ouvindo ou estar concentrado em buscar a Deus? Sim, com certeza. Penso que ajuda. Se há alguém ali se apresentando e tentando ser o centro das atenções, isso certamente atrapalha o envolvimento das pessoas na adoração.
Parece que John Wimber, do movimento Vineyard, realmente abriu as portas da adoração ungida para o restante da nação depois que os dias do movimento Jesus trouxeram uma liberdade de expressão. Sei que John e Carol perceberam isso muito cedo. Enquanto a liberdade de expressão crescia, eles viam muito claramente que aquela adoração se espalharia pelo mundo. E eu estava pensando, você deve estar brincando. Temos aqui uma centena de pés de chinelo na melhor hipótese e isso vai dar a volta ao mundo? Lembro-me de que muitos anos depois, uma noite eu não conseguia dormir. Então fiquei trocando de canais e de repente ouvi tocar a música Bridge. Olho para a TV e Michael W. Smith está sentado ao piano. Quando a câmera se afasta, vejo que ele está na Casa Branca com George Bush e Condoleezza Rice. Ele está ministrando adoração ali. E então me lembrei do que Carol dissera. Não havia o sistema que existe agora, toda a indústria da adoração. E nem sequer sei como ela decolou. Ganhou vida própria e deu a volta ao mundo. Uma parte disso, penso, foi a simplicidade de tudo que aconteceu. Lembro-me de quão simples eram algumas das canções de adoração e essa simplicidade só nos aproximou da presença do Senhor. As canções de adoração mais ungidas são simples, do coração e para o Senhor. Se você verificar quais são as canções de adoração mais populares com base nas listagens da CCY, Christian Copyright License International, a vasta maioria delas são aquelas transferíveis e acessíveis ao público. Não que as canções mais complexas não sejam tão boas, elas só não são tão facilmente transferíveis. A maioria das igrejas tem em média 60 pessoas com um subgrupo muito limitado de músicos e outros assim. Então, as coisas de que as pessoas necessitam para começar com energia e abraçar a causa precisam ser simples. Isso certamente ajuda. Quando você estava iniciando o movimento de adoração e o Vineyard estava se tornando popular, o que foi que aumentou a unção? Bem, penso que levamos Deus realmente a sério. Ele apareceu. Estávamos nos reunindo por fome dele, por um desejo de nos conectarmos com Deus de alguma maneira. E lembro-me muito claramente de que, numa das reuniões, a presença de Deus estava ali. Ele nos encontrou ali e então aquilo se tornou realmente central para nós, que ele permanecesse como o foco de tudo. Então percebemos que Deus se moveria entre nós muito seriamente. Não nos levávamos muito a sério, mas fizemos com que a presença de Deus fosse prioridade. Penso que antes disso, de 1976 a 1977, não havia muitos lugares no sul da Califórnia, ou talvez no mundo todo, que dedicassem 45 minutos do seu tempo de culto à adoração. Temos uma gravação de um culto de domingo à noite, quando a igreja estava localizada no ginásio de esportes, em que cantei 17 canções.